Viajar à América do Sul com uma mochila nas costas era o sonho de Maria José Cone, de 22 anos, e Marina Menegaso, de 21. Mas a viagem foi interrompida no balneário de Montanita, no Equador, onde elas foram assassinadas. Os corpos das jovens foram encontrados dentro de sacos de lixo. As mortes provocaram comoção e levantaram um amplo debate sobre assédio. É que logo após o assassinato, as vítimas ainda sofreram críticas por estarem viajando sozinhas, ou seja, sem a companhia de um homem. O julgamento e a culpabilização das vítimas comoveu outra mulher, a paraguaia Guadalupe Acosta, que escreveu um texto que repercutiu nas redes sociais. Escrito em primeira pessoa, assume a voz das turistas mortas e diz: "Ontem me mataram". O texto critica as pessoas que responsabilizaram as jovens pela própria morte. Não houve nenhuma pergunta sobre onde estava o cara que acabou com os meus sonhos, minhas esperanças, minha vida. Mas começaram a me fazer perguntas como que roupa usava, por que estava sozinha. Disseram a meus pais que certamente eu devo ter feito algo. E só morta entendi que, para o mundo, eu não sou igual a um homem. Bom, é importante a gente esclarecer aí que as vítimas nunca são responsáveis por nada, porque a gente está falando aí de violência de gênero. Duas amigas querendo só viajar foram assassinadas e ainda depois de mortas são vítimas de novo, né, desse tipo de comentário do machismo. Bom, sobre esse caso, 2 suspeitos foram presos. São 2 homens de 33 e 39 anos que com certeza devem ter sido menos julgados que elas. Bom, será que em pleno século XXI uma mulher não pode viajar sozinha? As nossas convidadas vão debater esse assunto com a gente. É a Luísa Vieira, estudante de psicologia, que costuma viajar bastante sozinha, né, Luísa? Boa tarde para você. Boa tarde. Obrigada pela tua presença. Aqui tem a Kelly Vieira Meira também, que é presidente do CONDIM, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Boa tarde, Kelly. Tem também a Aline, né? Aline, por favor, eu gostaria que você se apresentasse. Você é advogada, né? Eu sou advogada, atuo na área da família e eu sou membro da Comissão da Mulher Advogada. Então, a intenção da Comissão da Mulher Advogada é também relacionado ao machismo, diminuir, né, tanto no nosso meio advocatício, mas também fora, com políticas públicas. Interessante. Bom, se esse grupo ele existe, é porque existe um motivo para isso. Sim, também, né? Com certeza. Bom, você pode participar também pelas nossas redes sociais. A gente repete o número do nosso WhatsApp, 9187-7334, DDD 48, para você dar a sua opinião sobre esse assunto. Doutora, vamos começar conversando, que a gente falou muito sobre... E a gente ouve, às vezes, as pessoas falarem, né? Estão vitimizando as mulheres. Na verdade, elas já são vítimas, né? Só que tem muita gente que não quer enxergar isso. Exatamente. Na realidade, assim, a mulher nunca, né? Ela nunca provoca, né? Independente, no caso das meninas da Argentina, a lei é diferente, obviamente, mas falando aqui em Brasil, né? O direito de ir e vir é constitucional, né? A mulher, ela pode sim viajar sozinha e isso não é ensejador de ser vítima de uma violência, né? O que na realidade se busca, além da aplicabilidade das leis, é mudar também o pensamento, né? Nós não temos que educar nossas mulheres para não serem estupradas, nós temos que educar os homens para não estuprar, né? Muito bem. Bom, a gente pode conversar inclusive com a Luísa sobre isso. Luísa, você costuma viajar bastante sozinha, você falou, né? Não mais do que eu gostaria, né? Porque a gente acaba tendo... nossos direitos de circulação pelas cidades restringidos nesse sentido. Mas a ideia de que mulher não pode viajar sozinha e de que é perigoso é uma ideia de colocar a mulher parada, passiva, sentada, esperando em casa. Então, um dia, quem sabe isso mudar. Ou quando ela tiver um homem por perto. Quando ela tiver um homem, ou quando ela... né? E, então, na verdade, o risco não é viajar ou andar ou fazer. O risco está em fazer... O nosso risco, a gente sofre esse risco pela cidade. A gente sofre esse risco em todos os lugares. Então, a gente não vai deixar de fazer tal coisa ou outra coisa, viajar, ou deixar de passear, ou deixar de estudar ou de trabalhar, porque o risco está aqui. Não é eu indo para tal lugar ou para outro lugar. Aqui a gente tem que discutir transporte público, a gente tem que discutir educação, a gente discutir um monte de questões que envolvem a nossa cidade, o nosso direito de circular, porque a cidade é para quem?
É isso que a gente tem que perguntar, né? Doutora e questionar. Kelly, a questão da igualdade de gênero, assim, né? A senhora que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, o número de casos é realmente impressionante, é assustador de violência mesmo, né? A nível de Brasil, para você, né, pra gente fazer, a cada 7 minutos uma mulher registra um boletim de ocorrência em relação à violência doméstica. E tem tantas outras que não registram, às vezes por vergonha, medo também. Vergonha, né? E não identificação. Nós temos ainda uma pauta muito na lesão, no crime e não na violência psicológica que atravessa almas e almas em relação a essa questão, né, da prisão, como a Luísa colocava agora. Então tem que se restringir, não posso ter o acesso, né, por conta justamente de meios. Óbvio, aqui a gente está falando, né, de uma ideia mais cultural, mas dentro de casa também é ceifado o tempo todo, né? A sua roupa, o seu gesto, seu brinco, o seu batom, etc. Né? Isso sempre é colocado. E o município de Florianópolis, em específico, até 2015, dezembro de 2015, atendeu 2.726 mulheres. Essas, grande parte, a significativa parte, foram né, lesionadas em graus diferentes por seus companheiros e ex-companheiros, né? Primeiro caso de incidência, a ideia dos companheiros e pós, justamente são os ex-companheiros, essa questão de posse, vingança. Então há de se quebrar, né? O enfrentamento maior é a quebra de paradigmas antigos, como amor romântico, né? O qual a posse, propriedade de um corpo é dita a um homem, né? E algumas ideias um tanto quanto, perdão a palavra, mas estúpidas, né, de relacionarem a uma questão instintiva do homem o abuso, como foi o caso dessas mulheres. Então, elas são as culpadas, pois saíram sozinhas. Como assim? Claro. Né? Qual é a medida disso? Bom, ainda bem que isso na internet se reverteu, né? Pelas redes sociais, muitas mulheres se uniram e, inclusive, usaram, né, a hashtag Viajo Sola, que a tradução do espanhol é Viajo Sozinha, sim, para defender o direito de poder viajar, inclusive, sem um homem. Eu já viajei sozinha e é agradabilíssimo, né? E a gente tem que ter esse direito realmente. Bom, às vezes a gente se pega também reproduzindo discursos de machismo sem se dar conta, né? Às vezes tem coisas que as pessoas, depois de um tempo, de muitas leituras, de debates com amigas, eu também já me dei conta, às vezes dói no ouvido, né? A gente ouviu uns comentários que parece que não são, mas são machistas, né? Se a gente for perceber. Isso acontece também no nosso dia a dia. A gente viu o caso de uma escola de Porto Alegre que proibiu as meninas de usarem short em dia de calor e elas foram batalhar por isso, né? Isso se tornou uma grande polêmica. A Luísa estava falando que tem um posicionamento com relação a isso. A escola, inclusive, seria um ótimo lugar para debater a não culpabilização da mulher. Não é porque ela está usando um short, bom, e aí é ela que é a culpada de algo, né? E não o homem que, enfim, não sabe se comportar. Sim, com certeza. Eu acho que, primeiro de tudo, tem que estar na escola, né? Essa discussão de gênero e sexualidade. E hoje em dia se fala em tirar das escolas, né? Por uma ideia política, religiosa, enfim. E já se tirou de muitos planos de educação. Então, é inadmissível que isso aconteça em um mundo onde mulheres ainda não possam circular livremente pelas cidades e não possam usar a roupa que querem, não possam ser quem elas querem, né? As pessoas falam que ela tá usando shortinho, daqui a pouco já vai de biquíni pra escola. Isso é exagero? Não, é uma postura machista também. Quem sabe, eu acredito que se a gente tiver uma consciência um pouco, né, puxar a consciência e trazer para esse lugar humanístico de se pensar, talvez a gente consiga diluir que o outro faça do seu corpo, mas nós temos, né, o que bem entende, porém nós temos uma ética a ser seguida. E essa nos pede certos enquadramentos. O que vem os movimentos hoje quebrando é justamente isso. Meu corpo, meu direito. Meu corpo, meu pertencimento. Porque a pressão maior é em cima da mulher. Então você vê repartições da magistratura possibilitando mulheres entradas de saias, por exemplo, né? A gente está trazendo um lado oposto para não dizer só de um lado. E homens, impossível de bermuda, né? Então, você tem certas regras que não são possíveis. E a Luísa traz uma coisa muito interessante, que é a ideia da discussão de gênero. E a grande confusão que uma parcela significativa da sociedade fez com sexualidade. Gênero não é sexualidade. Sexualidade também tem que ser discutida, mas gênero é essa invisibilidade, né, dada à mulher na história.
né? Então não sabemos da mulher em lugar algum, e não existe uma equivalência de direitos. Sim. É mais do que necessário, sim. Pois é, a gente se pergunta, isso parece igualdade, né? A violência de gênero, assédio sexual, tem aí os feminicídios, as violações. Isso tudo indica que a gente não está, infelizmente, no mesmo patamar, né? Quem sabe um dia, se tiver, a gente não vai ter que comemorar tanto esse Dia da Mulher e, enfim, usar esse dia para batalhar por tantas coisas. O salário das mulheres já é 27% em média mais baixo que o dos homens, e aí tem o mapa da violência aqui, que 92 mil mulheres foram assassinadas entre 1980 e 2010, segundo o mapa da violência no Brasil. Isso está aumentando, viu, gente? Porque quase a metade disso foi só na última década. São muitas as conquistas por vir. São muitas as conquistas, mas como nós conversamos antes, também é possível, além, como eu falei da questão de educação, né? É preciso educar, é preciso que seja conversado nas escolas também, né? Não só em momentos de repressão à mulher, mas sim em momentos de educar os homens, né? É preciso também que os órgãos públicos, isso a comissão da OAB também trabalha ativamente, com os conselhos municipais, conselhos estaduais, de quê? De que estar preparados para receber essa mulher que foi violentada, essa mulher que foi abandonada, né? É preciso que na delegacia, quando ela chegue para fazer uma denúncia, ela seja acolhida e não julgada. Né? Nós temos a Lei Maria da Penha, que está aí há 10 anos, é uma lei excelente, mas muito pouco aplicada. Certo. Por quê? Porque as pessoas não estão preparadas para trabalhar com ela, né? Não estão preparadas para acolher essa mulher. Não é o momento de julgar. Né? É o momento de receber e solucionar aquele problema para ela, ajudar, dar apoio, seja ele psicológico, seja ele legal, né? Fazer com que realmente, a partir do momento que ela consiga dar esse passo, né, ela consiga se livrar dessa violência. Meninas, eu agradeço a presença de vocês. Se você quer deixar uma mensagem para as mulheres nesse Dia Internacional, que é nosso? Eu gostaria de falar que, puxa, hoje é um dia mais do que mercado, hoje é um dia de reflexão. Né? Então, que possamos cada vez mais refletir e puxar, né, perguntas novas para aquilo que é colocado como cotidianamente verdadeiro. Né? Questionemos mais. Muito bem. Luísa? Gostaria de também falar assim, que esses casos extremos de violência servem para todas as pessoas, principalmente os homens, questionarem o seu próprio machismo no cotidiano, mais sutil que seja, e que a gente desconstrua isso hoje, não amanhã, não depois, e que seja incansavelmente debatido nas políticas públicas, para que a gente possa estar circulando livremente e que a gente se fortaleça, e como já acontece há muito tempo, entre nós mulheres, para que isso aconteça e a gente possa ser livres. Né? Esses casos de violência, gente, não é ilusão não, tá? Todos aqui, nós com certeza sofremos. Eu sofro diariamente esse tipo de violência, de assédio, como eu tenho certeza que vocês todas também. Por favor, doutora Aline. Na realidade, assim, a mensagem que a gente passa nesse dia é que realmente tenham políticas públicas, né, efetivas para proteção à mulher, né, que realmente, como a Luísa falou, que nós mulheres uma apoiamos a outra, né, que ainda temos machismo dentro do lado, uma mulher contra outra, mas ela pediu porque ela estava vestida de tal forma, eu não me visto assim, né? E que, claro, aos homens que não nos deem flores, nos deem respeito, né? Nos deem dignidade, mais do que presentes, como a Kellen falou, é uma data para refletir. Quais são as medidas que eu, Aline, posso fazer, quais são as medidas que nós podemos fazer para juntas, né? Termos um livre acesso a todos os lados. Falou tudo, é juntas mesmo, São né? juntas, porque muitas vezes exatamente. A gente se pega julgando uma a outra, né? Vamos ser mais amigas, né? Exatamente, vamos julgar menos e vamos nos ir mais, porque juntas somos muito mais fortes do que a gente imagina, né? Olha quanto que a gente já conseguiu. Obrigada, que prazer ter vocês aqui, obrigada pela participação, Nós que agradecemos. debate com certeza enriquecedor. Paradinha aqui no Ver Mais, a gente já volta, não sai daí.